O Congresso aprovou ontem o orçamento da União para o ano que vem, com o valor total de 3 trilhões e 600 bilhões de reais. Um dos pontos mais polêmicos era o tamanho do fundo eleitoral para 2020, quando serão realizadas eleições municipais pelo país. Lideranças políticas tentaram emplacar o valor de 3,8 bilhões de reais, mas recuaram diante da sinalização de um veto por parte do presidente Bolsonaro. Com o recuo dos congressistas, o montante reservado para financiar os pleitos ficou em apenas 2 bilhões de reais. Vamos lá para Brasília, capital federal, ouvir nossos olhos e ouvidos lá em Brasília. Zé Maria Trindade. Bom dia, meu querido. É uma graninha, de pinga, Trindade. Mas na verdade é um pouco mais. 3 bilhões, porque soma-se a esse fundo eleitoral, fundo partidário, né? Pois é. Então ele ficou em 1 bilhão. Então são 3 bilhões de reais para os políticos torrarem na campanha eleitoral do ano que vem. Mas, meu caro Edgar, a história é a seguinte: esse dinheiro é pouco demais para os políticos. Isso é apenas para justificar os gastos. É o dinheiro que entra legal. Ninguém é inocente ao ponto de dizer que toda eleição custará exatamente isso. Não. Haverá outro dinheiro, outro investimento, mas isso aí é a parte legal. E os deputados se depararam diante de uma situação muito complexa. Eles queriam levar para os 3 bilhões e 800 milhões, me refiro ao fundo eleitoral, e o presidente Jair Bolsonaro disse que vetaria. E aí foi preciso negociar. Mandaram lá, conversa para cá, conversa para lá, atravessaram a Praça dos Três Poderes, e o recado foi de que seria vetado qualquer valor acima de 2 bilhões de reais. Vetar o dinheiro do orçamento para a eleição, Edgar, significaria o seguinte: uma eleição sem dinheiro, e aí sem dinheiro mesmo. Porque o dinheiro que entra extra, o dinheiro de Caixa 2 não poderia ser gasto porque não poderia ser justificado. Sim. A multiplicação dos recursos, né? E aí os parlamentares decidiram então recuar para os 2 bilhões, 300 milhões a mais do investimento das últimas eleições. Na verdade, os deputados e senadores estão pensando já em 2020. Se não houvesse esse aumento, 2020 não poderia ser os 3 bilhões e 800 ou 4 bilhões que eles querem para 2020. Eu digo, esse orçamento da União é um fetiche total. 9 entre cada 10 parlamentares amam esse orçamento da União. Já foi motivo de cassação, de CPI, existiam os anões do orçamento que dominaram o orçamento, mas é uma bolada. São 3 trilhões e 700 bilhões de reais. Repetir, 3 trilhões e 700 bilhões de reais. Eu errei por 100 bilhões, então, Zé. Eu errei por 100 bilhões aqui. É tão alta essa cifra que a gente até... 100 bilhões, deixa de troco. Dia de pinga. Olha, Edgar, eu costumo dizer que nós, jornalistas, temos uma aversão a números, né? Eu até sugiro aos contratadores das empresas que, na seleção, passe uma conta de matemática lá. Quem acertar, você dispensa, está fora, você não serve para ser jornalista. É uma dificuldade lógica. Ô Zé, isso é uma excrescência, isso é um disparate, isso é uma cusparada na cara do cidadão brasileiro, seja ele de qualquer espectro político for. Eu fico um pouco, não vou dizer indignado, mas me causa certa curiosidade. Por que a gente não se manifesta em torno de uma excrescência como essa, unindo a população brasileira toda contra uma excrescência que é esse aumento aí desse fundo partidário? É uma pauta suprapartidária. Num momento em que o país põe o foco ou tenta colocar o foco no enxugamento do Estado, na redução dos gastos públicos, né? Quando tem a discussão ali das campanhas, do financiamento público de campanha, não, financiamento estatal de campanha. Como é que vem o governo deveria vetar integralmente essa excrescência. Não é possível que a gente tenha que engolir o cidadão comum, você que está me ouvindo, me assistindo aqui pela nossa transmissão no canal do Morning Show. É um absurdo, a gente tem que se levantar contra isso. Por que isso não toca os corações e mentes da Câmara dos Deputados? Será que esse pessoal não tem vergonha de enfrentar os eleitores da base, porque eles têm que ir prestar
prestar contas, teoricamente, pelo menos, aos eleitores da base. Como é que eles vão explicar essa história? Olha, aumentamos aqui a nossa graninha e você vai continuar, olha, com menos grana para saúde. Menos carne, menos grana para educação, que é a salvação desse país, antes de qualquer coisa. Você pode falar em saúde, você pode falar em segurança, vem a educação, porque com uma boa educação, você sabe se cuidar, você tem um olhar crítico para as coisas, você tem uma base para inclusive exigir dos governantes um saneamento básico mínimo. Saber votar. Gente, é incrível, Zé. tem uma coisa... Não eleger quem os rouba. Eu estou indignado, Zé Maria Trindade. Tem uma coisa que me Pistola. chama muito a atenção nisso. Eu acho que talvez seja uma questão de educação mesmo, porque as pessoas não sabem o que é um fundo partidário. Não sabem de onde vem esse dinheiro. Eles não sabem como se usa esse dinheiro. Porque eu tava vendo semana passada, isso é só uma parte muito rápida, Zé. A gente vai falar do especial do Porta dos Fundos daqui a pouco de novo. O especial do Porta dos Fundos já tem um abaixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas de pessoas muito ofendidas por sua religião. E porque o fundão... E aí, o fundo partidário tem um abaixo-assinado que não chega a 100 mil assinaturas. As pessoas não sabem 75 mil assinaturas. O que é mais grave para o seu futuro? E Ver é muito... 2 bilhões do seu dinheiro indo para o ralo? Exatamente. Ou ver o Porta dos Fundos continuar fazendo um especial? E o Porta dos Fundos é uma propaganda. Quem faz propaganda contra o Porta dos Fundos faz propaganda pró. Eu acho que melancólica, né, o Zé, o Edgar, o Fefito, a atuação do Congresso em todos os níveis. Ele deveria funcionar como um sistema, como uma instituição de pesos e contrapesos, de diálogo com o Executivo, mas ele age sempre como uma espécie de menina mimada, a quem, se o Executivo não fizer as suas vontades, ele faz birra e não aprova projetos importantes como o pacote anticrime, quando aprova, coloca jabutis, pede barganhas de emendas parlamentares para aprovar reformas importantes como a reforma da Previdência, pede barganhas para fazer a reforma administrativa, aí quando chega na hora do fundão, ele é célere, ele é objetivo, ele é prático. A alegação desses deputados é que proibiram exatamente o tipo de voto, de financiamento a parte de empresas, que daria corrupção, mas ainda é lícito a contribuição de pessoas físicas, e ainda é lícita a percepção de que, por exemplo, uma campanha barata é muito mais efetiva para fazer o próprio Jair Bolsonaro, sim, que teve uma campanha baratérrima, sim, não precisou de ninguém, exatamente se elegeu. O que seria necessário, eu acho, fundamental, estabelecer um teto de gastos numa própria campanha de um deputado ou de um senador. Aí acabaria com essa pirotecnia, dessa coisa publicitária de vender sabonete, e o eleitor, de alguma forma, ainda que seja uma campanha chata, prestar atenção no que tem a dizer o seu candidato. Como o Fefito bem disse, as pessoas não têm noção do que é o fundo partidário. O fundo partidário, gente, é exatamente o deputado que te rouba, dinheiro que sai do nosso pegando bolso, dinheiro seu para sim, ele te roubar novamente. Então, se você não for educado, se você não votar bem, você está alimentando duplamente aquele que pega seu dinheiro e rouba não, sim, só seu dinheiro, mas a sua esperança por um país melhor e um legislativo que não se comporte como menina mimada e faça seu trabalho dignamente. E ainda mais quando se tem a constatação, a partir dessas últimas eleições, a que elegeu o Bolsonaro, eu estou me referindo, do quão barato pode ser uma campanha nas mídias sociais, exatamente, essa questão de você trabalhar com as mídias sociais com baixo custo. Isso elegeu o presidente, Zé. Aí que dá mais um ar de indignação mesmo para esse disparate que é essa quantia astronômica jorrando do cidadão, da gente, para essas campanhas aí milionárias aí. A nação nossa aqui, ela é do povo. Hoje mesmo saiu a pesquisa, 45% dos brasileiros, né, rejeitam o Congresso Nacional. Isso é uma parlafobia, né? Todos sabem, quando o deputado chega no lugar, já se sabe, é verdade. Eu queria dizer a eles que existem dois fundos. Um é o fundo partidário, é para a existência do partido. Esse aí está reservado 1 bilhão, um pouquinho a mais de 1 bilhão de reais. E 3 bilhões, aliás, 2 bilhões para a fundo eleitoral. Eleição. Fundo eleitoral. Eleitoral. Eu confundi as então, duas somando os dois, 3 bilhões de reais, exatamente, no ano que vem. E aí, só para ter uma ideia desta peça fetiche de parlamentares, eu não sei por que os deputados gostam tanto do orçamento, né? É uma peça. Mas para se ter uma ideia, o salário mínimo vai ficar a partir de janeiro, e depende de uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, em R$ 1.031. R$ 1.031 é o valor do salário mínimo. Alguns dados aqui, 29 bilhões e 500 milhões de reais
para o projeto Bolsa Família, 29 bilhões. Agora, me assusta muito, né, as despesas fixas. O governo, no ano que vem, vai gastar com a Previdência Social 677 bilhões e 600 milhões. Agora, com a folha de pagamento, olha o tamanho do pedaço, 344 bilhões e 600 milhões de reais. Então, Previdência, quase 700 bilhões e a folha de pagamento, quase 350 bilhões, metade. Veja como é que está o país, quer dizer, está arrecadando para pagar a folha de pagamento, aposentado, acabou o dinheiro. Sim. Tá bom, Zé, vamos continuar batendo nessa tecla ainda, muito aqui no Morning Show, com certeza na programação toda da Jovem Pan. Obrigado pela informação, pelo papo, sempre bom, Zé, um abração. Muito bem, obrigado, muito bom dia.